Olá! Após iniciado um processo judicial, naturalmente se espera que ele atinja o seu termo, ou seja, o seu final. Aquelas pessoas que requerem do judiciário a prestação da tutela jurisdicional esperam que o processo se desenvolva, atinja a sua finalidade, para que ao final ele possa se encerrar. É uma expectativa absolutamente natural. Como já vimos em vídeos anteriores, o processo se forma a partir do momento que chega a petição inicial no órgão jurisdicional. Também há circunstâncias em que o processo pode ter a sua marcha interrompida, por situações diversas previstas legalmente que vão resultar na suspensão dos atos processuais. Nesse vídeo trataremos da extinção do processo judicial, ou seja, qual é o tipo de decisão judicial, as suas consequências que colocam fim ao processo. De início vamos estabelecer aqui duas formas de extinção do processo: com resolução do mérito e sem resolução do mérito. Essas duas modalidades estão previstas no Código de Processo Civil, que referencia que o juiz extinguirá o processo através de uma sentença que resolverá ou não o mérito. Dizemos que há resolução do mérito quando o juiz, após declinar a sua atenção sobre os autos do processo, acaba decidindo qual das partes que tem melhor razão, que tem melhor mérito. Vejam, o autor trouxe na sua causa de pedir, nos seus fatos, no seu direito, as alegações que entendia subsidiarem o seu direito. Assim também, o réu, na sua defesa, trouxe ali os seus argumentos, os seus fatos, as suas provas, que pudessem auxiliá-lo em sua defesa. Muito bem, depois de instruído o processo com as provas necessárias, cabe então, o próximo passo seria a fase decisória do processo. Nessa fase, como já foi dito antes, o juiz declinará sua atenção para entender, para verificar qual das partes, se autor ou se réu, tem melhor mérito. Dito de outro modo, decidirá o judiciário quem tem razão com relação àquele conflito de interesses posto, então, à análise do judiciário. Exercendo essa atividade jurisdicional, está o judiciário resolvendo o mérito do litígio. Há outras circunstâncias também em que, embora o judiciário não analise propriamente o mérito, como nos casos de acordo, composição, autocomposição que as partes fazem, ou seja, de um modo geral, os acordos em que a participação do judiciário é exclusivamente para concordar, para homologar o acordo, impondo assim um caráter de licitude. Nesses casos também seria, de acordo com o Código de Processo Civil, nós temos aí uma circunstância que, embora o juiz não julgue o mérito especificamente, não se decline sobre quem tem razão e decida, o simples fato de haver a homologação do processo, o CPC denomina circunstâncias, dentre tais essa, que classifica como resolução do mérito. Mas de uma forma geral, a resolução do mérito está sempre vinculada a uma decisão do judiciário que põe fim ao conflito de interesses, decidindo quem tem melhor razão. De outro modo, em sentido inverso, as decisões que extinguem o processo sem resolução do mérito são aquelas decisões que não permitem, por diversas razões, que o judiciário acabe apreciando quem tem razão naquela demanda, naquela lide. Nesses casos, via de regra, tem-se aí alguns vícios processuais ou descumprimento de determinadas normas processuais que impedem o processo de avançar até a sua fase decisória. Dois exemplos muito comuns. Um deles, quando a parte requer o benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, está desejando que não haja pagamento de custas processuais, uma taxa, uma espécie de tributo que é paga ao judiciário para que ele possa trabalhar, exercer a tutela jurisdicional. Muito bem, há determinadas circunstâncias em que pessoas não têm condições de pagar essas taxas, as chamadas custas processuais. Nesses casos, elas podem requerer o benefício da assistência judiciária gratuita, que nada mais é do que declarar em juízo a sua condição de pobre no sentido legal, de tal forma que não lhe seja impedido o acesso ao judiciário, uma das garantias constitucionais. Na eventualidade de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, ou seja, de não pagamento da taxa, das custas processuais relativamente ao processo, imediatamente o judiciário intimará a parte
para que ela faça o pagamento das custas processuais. Imaginemos então que o autor, intimado para recolher as custas processuais, não promove esse recolhimento. Circunstância como essa vai impedir o prosseguimento do processo. E o processo não pode ficar aguardando por todo o tempo, ad eterno, até que a parte resolva efetuar o pagamento das custas processuais. Aliás, o juiz vai determinar um prazo, geralmente de 15 dias, para que esse recolhimento seja efetuado, à vista ou parceladamente. Não recolhidas então essas custas processuais, o processo precisa se encerrar e naturalmente nós não temos a apreciação do mérito, ou seja, não há uma resolução do mérito, não houve ali um pronunciamento do judiciário em relação a quem tem ou não razão naquele processo. Assim dizemos que teremos uma decisão que vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas eu falei aqui em dois exemplos. O segundo exemplo diz respeito a uma circunstância em que a petição inicial não preenche os seus requisitos. O artigo 319 e 320 fazem referência aos requisitos da petição inicial. Eventualmente, se estiver faltando um determinado requisito desta peça, a parte também precisa ser intimada para fazer a chamada emenda da inicial. Não promovendo a emenda da inicial, temos aqui um vício processual, um vício na petição, que vai impedir a continuidade do processo e ele precisa ser encerrado. Nesses dois casos, nesse aqui também, teremos a situação em que o processo será extinto sem julgamento do mérito. A extinção do processo judicial no procedimento comum, na sua fase originária, inicial, só é possível através de sentença, né? Analisado o mérito, o juiz decide quem tem razão ou não, uma sentença com resolução do mérito. Não sendo possível analisar o mérito, sendo necessária a extinção do processo, teremos uma sentença sem resolução do mérito. As sentenças que resolvem o mérito são denominadas de sentenças definitivas, porque encerram ali, em definitivo, a participação do juiz naquele processo. Ao seu turno, as sentenças que não resolvem o mérito, ou seja, não decidem o mérito, não dizem quem teve razão naquele conflito de interesses, naquela lide, naquele litígio, são classificadas como sentenças terminativas. E recebem esse nome porque elas simplesmente terminam, encerram o processo sem julgamento do mérito. Um efeito interessante das sentenças definitivas é que elas formam coisa julgada material. Ou seja, aquela matéria não mais pode ser objeto de apreciação do judiciário se já houve o trânsito em julgado dessa decisão. Ou seja, não sendo mais possível recorrer da decisão, nós temos formada a coisa julgada material para sentenças definitivas. Já nas sentenças terminativas, nós temos circunstâncias em que o mérito não foi apreciado. Ou seja, o conflito de interesses, aquela matéria que foi levada ao judiciário para apreciação para tentar ali solucionar aquele litígio, não foi objeto de apreciação, não houve o pronunciamento do judiciário. Nesse sentido, seria possível pensar que, em se tratando de uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, perfeitamente que seria possível ao autor propor essa ação novamente, porque aquela matéria não foi objeto ainda de apreciação, julgamento do judiciário e não formou coisa julgada material. Então, se eu tenho indeferido meu pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz me intima para que eu faça lá o pagamento das custas processuais. Naquele momento eu não tenho as custas processuais, ou faltou um elemento informativo na minha petição inicial que vai impedir que ela prossiga. Numa circunstância como essa, nós já vimos, o judiciário vai extinguir o processo sem julgamento do mérito. E a pergunta que se faz é o seguinte: posso propor essa ação novamente? A resposta é sim. Sim, na medida em que não se formou coisa julgada material. Não é? Temos só a chamada coisa julgada formal, porque simplesmente formalizou o encerramento do processo. Sendo a proposta desse vídeo de hoje esclarecer as formas de extinção do processo, como ela se dá, como ela se operacionaliza e também os efeitos que produz, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Então, até o nosso próximo encontro.